A partir de agora, aqui no Jornal do Piauí, você vai acompanhar com exclusividade uma entrevista concedida pela Miss Piauí 2011, Renata Lustosa. Renata Lustosa se tornou Miss Piauí, modelo de sucesso, trabalhos feitos não só aqui no estado do Piauí, mas em outros estados do Brasil. Vivia na Bahia e revelou em uma entrevista exclusiva ao Jornal do Piauí o drama que viveu durante longos 8 anos. De agressões domésticas, desde o tempo em que namorava com o esposo, marido, depois se tornou marido, e as agressões que sofreu após o casamento. Ela descreve tudo nessa entrevista exclusiva que nós vamos exibir a partir de agora. Eu estou recebendo aqui o repórter Tiago Melo, que fez a entrevista com Renata Lustosa. Tiago Melo, boa tarde, mais uma vez. Está aqui conosco no Jornal do Piauí. Tiago Melo, foi uma entrevista longa, foi uma entrevista também extremamente reveladora e em alguns pontos emocionante e de demonstração de muita coragem, Tiago Melo. Coragem e superação é o que ela está tentando agora, retomar a vida dela, recuperar a autoestima depois dessa sucessão de agressões que ela diz ter sofrido. Nós chegamos lá com o propósito de entender o que teria originado aquela agressão que ela denuncia no vídeo postado no YouTube, que teve milhares de visualizações no Brasil inteiro. Mas a conversa terminou evoluindo e a gente obteve detalhes dessa vida marital dela com esse companheiro que mora lá no estado da Bahia, um homem que, segundo ela, lhe prometeu o céu e lhe apresentou o inferno. Ela diz que sofreu agressão durante 8 anos da vida dela, ainda quando era namorada desse rapaz, e que essas agressões foram ficando cada vez mais graves ao ponto de evoluir para ameaça de morte. Ela diz que veio embora da Bahia para o Piauí porque temia morrer, Joelson. Vamos então acompanhar a entrevista exclusiva de Renata Lustosa ao Jornal do Piauí. Naquele dia eu sofri mais uma agressão do meu ex-companheiro e eu me senti muito mal por ter visto meu filho chorar tanto, tremer. Ele ficou numa situação assim horrível para uma mãe vir, né? E depois que eu vi o meu filho naquele estado, eu falei, não, eu tenho que gravar um vídeo, eu tenho que pelo menos guardar mais uma prova de que ele me agrediu, porque eu já perdi inúmeras provas, né? Eu tinha áudio dele confessando que me agredia. E perdi fotos, perdi muitas provas, né? E na última eu falei, não, basta mesmo, eu vou postar esse vídeo. Quando eu postei o vídeo, eu não imaginei que iria ganhar uma proporção tão grande como ganhou, né? Me assustou um pouco, tanto que em 12 horas eu excluí o vídeo, mas infelizmente muita gente já tinha copiado, né? Baixado o vídeo e compartilhado bastante. O que deu origem àquela discussão? Bem, a discussão começou desde manhã no apartamento que eu morava. Eu estava fazendo mudança do apartamento e ele já estava bem alterado, bem agressivo. Eu passei o dia inteiro esperando ele me dar uma resposta, uma posição sobre a mudança, que ele tinha ficado encarregado disso, né? Ele falou, não se preocupe, eu vou tomar conta disso. E já faziam 4 dias que eu estava esperando. Então, o que deu origem a toda a confusão foi isso. Foi a primeira vez? Não mesmo. Ele me agrediu desde o namoro, só que eram agressões mais leves, né? Vamos dizer assim. O que se chama de agressão leve? Aquela agressão que não te deixa tão machucada, com menos frequência, mas não deixa de ser uma agressão. O homem puxar o cabelo de uma mulher, gritar, usar alguma palavra ofensiva, eu já considero agressão, né? E eu tinha uma ilusão de que ele iria mudar. E ele passava um bom tempo sem me agredir, eu acreditava nisso, mas não muda. Todo mundo dizia, olha, quem bate uma vez, bate 2, 3. Então, não se conforme com a situação, não espere mudança, e eu sempre esperei, né? E depois que a gente passou a morar junto, as agressões pioraram. Depois eu engravidei, sofri agressões também durante a gravidez. O meu filho nasceu, as agressões pioraram, que ele queria me obrigar a assinar um documento onde dizia que eu não tinha direito a nada, caso um dia a gente se separasse. Ele queria que você abrisse mão dos bens? Sim, de todos. Ele queria que eu abrisse mão, só que eu falava, não vou assinar, e ele me obrigava, ele me agredia por conta disso. A maioria das agressões eram por essa causa, né? Ele não aceitava isso de forma alguma. E, enfim, eu sofri várias agressões por causa disso.
É verdade que você chegou a ser agredida quando recebia propostas de trabalho de forma que você não conseguisse se apresentar e fazer aquele trabalho? Sim, é verdade. Várias vezes eu chegava e falava, olha, sábado eu tenho uma campanha para fazer, fotos para fazer, e por coincidência, né, eu achava que era coincidência, eu acreditava nisso, uns 2 dias antes ele me agredia, por motivos banais. Então eu ficava roxa, eu não conseguia cobrir alguns hematomas com maquiagem, né, que fica inchado e tal. E já perdi muitos trabalhos por conta disso, infelizmente. Isso acontecia na frente do filho? Sim, foi um dos motivos, eu acho que foi o principal motivo que me levou a desistir da minha relação. Que no início, após o nascimento do meu filho, que foi quando ele ficou mais agressivo, eu falei, não, eu vou lutar, é pai do meu filho, eu quero que o meu filho cresça com o pai. Mas depois eu vi que não, depois eu vi que o meu filho estava ficando muito exaltado durante as agressões. E a última agressão dentro de casa, antes de eu sair de casa, ele parou com um soco para descer na cabeça da criança. Então, ele estava muito alterado, já tinha me dado 2 socos no braço por uma bobagem. E o último ele iria descer em direção à cabeça da criança, exatamente assim. E foi o momento que eu falei, não, ele perde a cabeça, é um momento que meu filho pode ser machucado, além do trauma de estar vendo tudo isso, né? E eu falei, não dá mais. Foi um momento... Usa algum tipo de entorpecentes? Que eu saiba, não. Álcool? Sim, álcool sim. Quando ele bebe, ele fica mais agressivo, mas ele não bebe com muita frequência, né? Pode-se dizer que em muitas das oportunidades em que ele lhe agrediu, ele nem sequer tinha ingerido um gole de bebida alcoólica? Não. Na gravidez eu tive caso dele me agredir. Me agredir com um soco próximo à barriga, um empurrão, alguma coisa do tipo, após ter bebido, né? Mas a maioria das agressões não tinha nada a ver com nenhuma droga. Ele perdia a cabeça muito rápido. Você foi ameaçada de morte? Sim. E por isso que eu tinha medo de denunciar, né? Que tom? O que ele dizia? Durante as agressões, eu lembro perfeitamente ele segurando o meu pescoço, ele falava, dando socos na minha cabeça, ele dizia, se você me denunciar, se você for até a delegacia da mulher, eu passo 1 ou 2 dias preso, mas eu volto e te mato. Ele falava exatamente assim. Em algumas das vezes, ele até disse que queria me matar e enterrar no terreno do lado de casa, né? Tinha um terreno, ele sempre falava isso. Então, isso me intimidava muito. E ele também fez outras ameaças durante outros momentos, que ele dizia, olha, a guarda vai ser totalmente minha, do meu filho, nem tente se separar, ou então pegar a guarda do meu filho, que eu consigo comprar juiz, advogado, não sei o que, todo mundo que se envolver nisso eu consigo comprar. Então, ele achava que ele tinha um poder muito grande sobre mim. Ele acha que o dinheiro compraria, inclusive, o judiciário. Exatamente isso que ele me falava o tempo inteiro. Que o dinheiro compraria o judiciário. Então eu ficava, aí eu vou lá, denuncio, corro o risco dele me tirar a minha vida, e ele ainda vai ou lutar pela guarda do meu filho, ou um processo contra ele mesmo, ele comprar a todos, né? Isso sempre me deixou muito insegura, muito mesmo. Você teme que possa perder a guarda do seu filho? Hoje não. Hoje eu entendo um pouco mais sobre tudo, né? Sobre as leis. E não, primeiro que eu não confio no meu filho ficar sozinho com ele. Para mim seria uma tristeza muito grande, porque eu acho que quando ele ficar só com o meu filho, porque ele sempre fica ou com babá ou alguém por perto tomando conta, nunca ele. Se a criança tirar a paciência dele, eu imagino que ele venha agredir, sim. Não tenho certeza, porque ele nunca fez isso. Mas tenho esse medo. Você falou em diversas situações, mas ao que parece, nem todas estão registradas na polícia. Por quê? Por medo. Tenho certeza que medo. Uma vez ele me agrediu muito dentro de casa, com o meu filho no colo. E no dia seguinte eu fui até a delegacia e registrei. Fui até um médico para ele me dar um laudo, ele verificou todos os machucados. E fui embora para casa. Ele nem sequer ficou sabendo. E eu guardei. E falei, bem, e aí? O que será de mim, né? Me senti muito insegura mais uma vez. Ninguém me aconselhou. Ninguém
me deu um apoio, ninguém me passou segurança. Então, eu imagino que muitas mulheres passam por isso hoje, né? Sofrem agressões dentro de casa, do próprio companheiro, mulheres que deixam o pai e a mãe, que são tratadas como princesas e de repente está na mão de um homem que está agredindo ela todos os dias dentro de casa, com o filhinho no colo. É muito triste, sofrendo ameaças também, né? Eu fiz a pergunta quando eu postei o vídeo, eu questionei: a Lei Maria da Penha é eficaz? Aí muitos dizem, sim, ela é eficaz, mas infelizmente o Brasil tem uma cultura muito machista ainda, né? A lei, a justiça deixa as leis das mulheres, tudo que é relacionado à mulher, muito inseguro ainda, né? Não passa segurança. Nós mulheres lutamos pela igualdade há muitos anos e infelizmente ainda teremos que lutar muito. Renata, o que você diria a mulheres que eventualmente se sujeitam a determinados tipos de agressões dentro de casa em função de um padrão de conforto que não quer largar? Eu não acho que uma mulher se sujeite à agressão por um padrão de conforto que não queira largar. Eu imagino que ela tem algum medo ou falta de apoio familiar, alguma coisa está acontecendo, com certeza. Essa mulher é extremamente triste, né? E nada no mundo paga a nossa paz, a nossa felicidade, né? Então, o conselho que eu deixo para as mulheres é que, sim, denunciem, não tenham medo. Eu hoje me arrependo muito por ter demorado a denunciar. Eu corri risco de vida, o meu filho também. E Deus que colocou a mão para nos proteger, porque se não fosse, talvez não estaríamos mais aqui, com certeza. Creio nisso. Como é que está a sua autoestima para você continuar a sua vida agora sozinha, cuidando do seu filho? Olha, agora está bem melhor. Um pouco melhor. Ainda estou muito abalada. Mas eu lembro que um tempo atrás, quando eu sofri as agressões dentro de casa, eu me sentia muito mal. Eu sei que é horrível uma mulher falar isso, mas eu me sentia um lixo às vezes. Eu sofria muita humilhação. Ele gostava muito de dizer para mim que eu era feia. Ele usava essa palavra: você é feia, não se iluda com nada. Eu sabia que isso era ciúmes, né, também. Mas hoje, após ter feito a denúncia, eu me sinto livre. Eu me sinto livre. Eu me sentia muito presa na mão dele. Quais são os seus planos daqui para frente? Bem, agora eu quero recomeçar, viver uma vida em paz junto com o meu filho, né? Eu nunca tive paz esse tempo que eu passei com ele. Quer falar também? Fala aí um pouquinho. Qual é o seu nome? Esqueceu? Fala. Você acha que isso interferiu de alguma forma no comportamento dele, Renato? Você verifica alguma sequela dessa situação? Muito. É o que mais me entristece. Porque eu falo eu falo que eu daqui uns dias vou estar bem. Mas, infelizmente, meu filho pode levar a trauma. Vamos retomar. Você acha que isso influenciou em alguma coisa, trouxe alguma sequela para o comportamento dele? Com toda certeza, trouxe várias sequelas para o comportamento do meu filho. O comportamento dele é totalmente diferente hoje. Isso eu já notava dentro de casa, mas como ele era muito novinho, eu acho que ele tinha facilidade de esquecer mais rápido, né? Mas a última agressão, as últimas que ele presenciou, infelizmente, ele mudou muito o comportamento. Está mais agressivo, está mais desobediente, está muito diferente da criança mais calma que ele é. Quais são os seus planos daqui para frente? Você está pronta para reconstruir? Eu quero recomeçar minha vida, vivendo em paz, eu e o meu filho. O que dizer para pessoas que passam pelo tipo de situação que você passou? Para as mulheres que ainda sentem medo de denunciar, não sintam medo, saia da mão dessa pessoa que te faz tanto mal. Isso não é vida, isso não é amor. Denuncie, vá até a delegacia da mulher, lá eles te trarão todo o apoio. Ai, Tó, você me fez falar tudo errado. Você fez mamãe errada aqui. Então, a entrevista de Renata Lustosa, Miss Piauí 2011, dando a versão dela para esses episódios, segundo ela, agredida pelo marido durante todo esse tempo, falando do drama que viveu, das experiências ruins que teria vivido durante esse relacionamento.
que enfrentou aí durante 8 anos, que viveu durante 8 anos, e nós ouvimos também o advogado dela, Tiago Melo. Exatamente. É só ressaltar ao nosso telespectador que nós deixamos, inclusive, alguns trechos da entrevista que nós costumamos cortar. O trecho onde aparece a criança, claro, nós não identificamos a criança, mas para que o telespectador sentisse também como é que estava o clima lá entre a gente. Ela está tentando retomar a vida dela, está se sentindo um pouco mais tranquila, que você pôde perceber aí no final da entrevista. Mas nós conversamos com o advogado que nos falou da apuração, desse caso de agressão lá na Bahia, no município de Teixeira de Freitas, e também como é que está o processo aqui em Teresina, que culminou na expedição de uma medida protetiva. Nós temos, inclusive, aí, Joelson, uma imagem do documento, que foi a determinação da Justiça, que obriga ao Leonardo Henriques, o ex-companheiro dela, a ficar a uma distância mínima de 300 metros de distância, tanto da Renata como da criança. Vamos acompanhar a entrevista, então, do advogado de Renata Lustosa. O crime que foi cometido pelo agressor, lá, supostamente foi cometido, esse vai ser apurado lá pela delegacia local. Eu não sei se vão enquadrar como, a gente até chegou a cogitar aqui na delegacia, como uma tentativa de homicídio, porque existem marcas de esganadura no pescoço, e assim foi confirmado no Instituto Médico Legal daqui. Esse crime é apurado lá. O resto, a medida protetiva já foi deferida, já existe uma liminar impedindo ele de chegar perto da criança e da mãe, dos familiares, no caso, e o restante vai correr tudo aqui em Teresina, união estável, guarda, partilha de bens, pensão, tudo vai correr aqui, porque assim a lei entende, que é no domicílio da mãe. Muito se especula de que ela teria sequestrado a criança da cidade, e isso não é verdade. Ela, por orientação nossa e por preservação da vida e da integridade dela e do filho, orientei que ela voltasse para o Piauí, onde ela tem muitos familiares, e ela encontra-se aqui e elegeu o Piauí como domicílio dela. Então, o advogado Cleanto Jales, advogado de Renata Lustosa, e você vai ver aí a imagem do documento que revela, que mostra que ela agora está sob proteção para evitar que o agressor, o ex-companheiro, possa se aproximar dela. Se ele se aproximar, pode ser punido por isso, não é isso mesmo, Tiago Melo? Exatamente. Ele tem que manter no mínimo 300 metros de distância, e a determinação impõe ainda que ele não mantenha comunicação com ela sob nenhum meio.